Se você já sentiu o coração acelerar, a mão suar e a mente travar enquanto o preço anda contra você, fica até o final desse vídeo. Porque o que eu vou te mostrar hoje é exatamente o que separa um trader comum de um trader profissional. E no final eu vou te mostrar como essa simples mudança de pensamento pode transformar completamente a forma como você opera no mercado financeiro. Então presta atenção. Porque talvez esse seja o vídeo mais importante da sua jornada como trader. Agora imagina a seguinte cena. O mercado começa a se mover rápido. O preço rompe uma região, você entra, e em poucos segundos o gráfico vira contra você. Seu corpo reage antes mesmo do seu cérebro pensar. Você começa a entrar em desespero. Pensa em fechar, pensa em dobrar a mão. Pensa em recuperar o prejuízo. E enquanto isso, o trader profissional está do outro lado da tela completamente calmo, respirando normal, tomando decisões frias e racionais. E a pergunta é, por que ele pensa diferente de você? E mais importante ainda, como você pode aprender a pensar como esse trader profissional? Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar isso passo a passo. E mais pra frente nesse vídeo eu vou te explicar por que o mercado não é contra você. E sim porque você ainda não aprendeu a jogar o jogo da forma correta como um trader de verdade nos primeiros segundos de uma operação. Trader iniciante reage emocionalmente, enquanto o trader profissional reage estatisticamente. Isso muda tudo. O trader comum entra no mercado acreditando que aquele trade específico precisa dar certo. Ele cria expectativa, ele cria esperança, ele cria medo. E quando o trade ameaça dar errado, o desespero aparece. Já o trader profissional entra no mercado sabendo que aquele trade isolado não significa absolutamente nada. E isso é libertador. Guarda essa frase. O trader profissional não pensa em trades, ele pensa em probabilidades. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar como essa simples mudança de perspectiva tira o peso emocional de cada operação. Deixa eu te explicar algo que quase ninguém fala de forma clara no mercado financeiro. O mercado não recompensa quem acerta mais, o mercado recompensa quem pensa melhor. Um trader pode errar várias vezes seguidas e ainda assim ser extremamente lucrativo, enquanto outro trader pode acertar várias operações e ainda assim quebrar a conta. Parece contraditório, mas é exatamente assim que funciona. O trader profissional entende que o mercado é um jogo de probabilidades, não um jogo de certezas. Quando um trader profissional entra em um trade, ele já aceitou mentalmente todas as possibilidades, inclusive a perda. E é exatamente por isso que ele não entra em desespero. Quando o mercado anda contra ele, ele já sabia que isso podia acontecer. Ele já aceitou isso antes mesmo de clicar no botão de compra ou venda. E se você continuar assistindo, no final eu vou te mostrar como fazer esse exercício mental antes de cada trade, para se comportar como um trader profissional. Se você já entrou em um trade com o coração disparado, com a sensação de que aquele clique precisava dar certo porque sua semana inteira dependia disso, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora é a história que representa exatamente o que acontece com a maioria dos traders antes de desenvolver a mentalidade profissional. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar como essa mesma virada de chave pode acontecer com você. Imagina um trader comum, alguém que estudou, que aprendeu setups, que conhece indicadores, mas que toda vez que entra no mercado sente um peso enorme nas costas. Ele acorda cedo, abre o gráfico, escolhe o ativo, analisa, entra confiante, mas bastam poucos candles contra para tudo desmoronar. A respiração muda, o foco some, o plano desaparece. Esse trader começa a mover o stop, começa a duvidar da própria análise, começa a negociar com o medo. E se você já passou por isso, é porque você é humano, não porque você é incapaz de ser um trader profissional. Esse trader que eu estou descrevendo poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser você. No começo, ele acreditava que o problema estava sempre na estratégia. Quando perdia, trocava de setup. Quando ganhava, se sentia confiante demais. Ele acreditava que o mercado financeiro era um lugar onde bastava
encontrar a técnica certa para tudo funcionar. Mas o que ele não percebia era que o maior problema não estava no gráfico. Estava dentro dele. Cada trade carregava uma expectativa enorme. Cada operação era tratada como única. Cada perda era sentida como um fracasso pessoal. E isso criava um ciclo destrutivo que muitos traders conhecem bem. Ansiedade antes de entrar, desespero durante o trade e frustração depois de sair. Teve um dia específico que marcou esse trader. Ele entrou em uma operação que estava perfeitamente alinhada com o plano. Era um trade bonito, técnico, com risco bem definido. Nos primeiros minutos, tudo parecia certo. O preço andou a favor, ele sorriu, sentiu alívio. Mas logo depois o mercado devolveu. Uma vela forte contra. Depois outra. O stop estava ali, exatamente onde deveria estar. Mas ele não aceitou. Pensou, vai voltar. Moveu o stop. O mercado continuou andando contra. O prejuízo aumentou. Ele saiu no pior ponto possível. Naquele momento, não era o dinheiro que doía mais, era a sensação de incapacidade. Ele fechou a plataforma e ficou se perguntando se realmente tinha perfil para ser trader. O que esse trader não entendia ainda é que aquele trade isolado não significava absolutamente nada. Mas para ele, significava tudo. Porque ele não pensava em probabilidades. Ele não pensava em séries de trades. Ele pensava em sobrevivência emocional. Ele operava para não perder, não para executar bem. E é exatamente nesse ponto que a maioria dos traders trava. Algum tempo depois, esse mesmo trader começou a estudar a mentalidade de traders profissionais. E aqui não é sobre fórmulas mágicas. É sobre mudança de perspectiva. Ele ouviu algo que no começo pareceu simples demais, quase óbvio, mas que depois se mostrou profundo. Um trader profissional não entra para ganhar. Ele entra para executar uma vantagem estatística. Aquilo o incomodou. Como assim não entrar para ganhar? Mas com o tempo, ele começou a entender. Ele começou a perceber que cada trade era apenas um evento dentro de uma série muito maior. Que perder fazia parte. Que não existia controle sobre o resultado individual. E essa compreensão começou a aliviar o peso emocional. Esse trader começou a fazer algo diferente. Antes de cada operação, ele se perguntava se esse trade dar errado. Isso muda alguma coisa no meu plano? E a resposta quase sempre era não. Aos poucos, ele começou a aceitar a perda antes mesmo de entrar. Isso parece pequeno, mas mudou tudo. Quando o mercado andava contra, ele já estava preparado. Quando o stop era acionado, não havia choque. Era apenas um custo operacional. O mercado deixou de ser um inimigo e passou a ser um ambiente de probabilidades. Com o tempo, esse trader percebeu algo curioso. Quanto menos ele se importava com o resultado individual, melhores ficavam seus resultados no longo prazo. Ele começou a respeitar stops, a seguir o plano, a operar com clareza. Ele parou de tentar recuperar prejuízo no impulso. Ele parou de operar para provar algo. Ele começou a operar como um trader profissional. E não porque o mercado mudou, mas porque a mente dele mudou. E aqui eu quero que você se enxergue nessa história. Porque talvez hoje você esteja exatamente na fase inicial desse trader. Talvez você ainda sinta ansiedade. Talvez ainda sinta medo. Talvez ainda trate cada trade como decisivo. E está tudo bem. Todo trader profissional passou por isso. A diferença é que alguns decidiram mudar a forma de pensar. Reforça comigo algo importante. O mercado financeiro não exige perfeição. Ele exige consistência. E consistência nasce da mentalidade. O foco desse trader deixou de ser o dinheiro. Ele começou a medir sucesso não pelo lucro diário, mas pela qualidade da execução. Ele começou a fechar o dia satisfeito mesmo quando perdia, desde que tivesse seguido o plano. Isso é algo que poucos traders conseguem entender no começo, mas que faz toda a diferença no longo prazo. Se essa história está ressoando com você, se em algum momento você pensou être trader suivi, então eu reforço agora o convite. Se inscreve no canal se quer pensar como profissional, porque aqui o objetivo é exatamente esse: te mostrar o caminho mental que traders profissionais percorrem. E para fechar, eu quero que você guarde essa última imagem, aquele trader que antes fechava a plataforma frustrado,
Hoje fecha tranquilo. Não porque ganhou sempre, mas porque entende o jogo. Porque pensa em probabilidades. Porque opera séries de trades. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E responde mentalmente aí, quando você entra em uma operação. Você está pensando naquele trade específico ou você está pensando em uma sequência de trader? Porque essa resposta muda tudo. O trader iniciante vive o mercado como se cada trade fosse uma final de campeonato. Ele ganha e se sente invencível. Ele perde e se sente incapaz. Já o trader profissional entende que uma operação é apenas uma pequena amostra dentro de uma série muito maior. Ele não se apega ao resultado individual, ele se apega ao processo. E essa palavra é fundamental: processo. O trader profissional não pergunta quanto eu vou ganhar nesse trade. Ele pergunta: eu segui meu plano. E se você nunca pensou assim, fica até o final. Porque essa é uma virada de chave que muda completamente sua relação com o mercado financeiro. Quando você começa a pensar em séries de trades, a ansiedade diminui automaticamente. Porque você para de exigir que o mercado te recompense agora. Você entende que o resultado vem da repetição consistente de uma vantagem estatística. Um trader profissional sabe que, se ele executar o mesmo setup 100 vezes, seguindo as mesmas regras, o resultado tende a aparecer. Ele não precisa ganhar hoje, ele precisa executar bem hoje. Já o trader emocional precisa ganhar agora, e é aí que o desespero começa. Se você já se viu fechando trade no impulso, mudando stop, entrando fora do plano, saiba que isso não é falta de técnica. Isso é falta de mentalidade de trader profissional. E no final desse vídeo eu vou te mostrar como treinar essa mentalidade na prática. Presta atenção nisso agora, porque isso é algo que quase ninguém ensina. O trader profissional não controla o mercado, ele controla a si mesmo. Ele sabe que o preço vai fazer o que quiser. Mas ele também sabe exatamente como ele vai reagir a cada cenário possível. Isso tira o medo. Isso tira o desespero. Isso tira a impulsividade. O trader profissional entra no trade já sabendo onde ele vai sair se dar errado. E ele aceita essa perda como custo do negócio. Para ele, perder faz parte. Para o trader iniciante, perder é uma ameaça ao ego. E enquanto você operar para proteger o ego, você nunca vai operar como um trader profissional. Agora imagina como seria operar sem esse peso emocional. Sem essa pressão interna, sem essa necessidade de estar certo. Imagina como seria olhar para o gráfico com clareza, sem ansiedade, sem pressa. Isso não é talento, isso é treinamento mental. O trader profissional treinou a mente para pensar em probabilidades, em séries de trades em processo. Ele não reage ao mercado, ele executa um plano. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque no fundo você sabe que precisa mudar a forma como pensa para evoluir como trader. O foco do trader profissional nunca está no dinheiro. Isso pode parecer estranho, mas é verdade. O dinheiro é consequência. O foco está no processo. Quando você foca no dinheiro, você acelera decisões. Você força trades, você quebra regras. Quando você foca no processo, o dinheiro vira um efeito colateral. E é exatamente por isso que traders profissionais sobrevivem no mercado enquanto a maioria quebra. Agora, se isso tudo está fazendo sentido para você, eu preciso que você faça algo simples. Se inscreve no canal se quer pensar como profissional, porque aqui o foco é mentalidade, é consistência, é te transformar em um trader que entende o jogo de verdade. E para fechar esse vídeo, guarda esse exercício e imagem mental. Você tirou 1 hora para estudar, fora do horário de mercado aberto. Executa sua rotina antes de ir para a frente da tela. Crie o hábito repetido de fazer algo que te dê prazer antes de abrir o gráfico. Diante do gráfico, calmo, consciente. Execute seu plano mental, imagine-se sem desespero, sem impulsividade. Sabendo que cada trade é apenas uma peça dentro de um jogo maior. É assim que traders profissionais pensam enquanto outros entram em desespero. Em seguida, abra o gráfico e comece a marcar operações que você faria dentro de um mesmo setup. Veja quantas operações você sairia positivo e quantas sairiam ruins. Ao final, você vai perceber que não entraria em muitas operações. Por mais que tivesse sinal de
Entrada porque o cenário não seria favorável, mas na hora pela emoção e por achar que dependia daquela única operação você acabou entrando e devolveu grande parte do seu capital. E se você quer continuar evoluindo nessa mentalidade, fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar a criar uma mente de trader profissional.